Olá, meu nome é Luciano Faioli, apresentador do podcast Experiência com Deus. Quero saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje nós temos a honra de receber a nossa querida irmã Tatiana Silva, de Vitória da Conquista, cristã e cantora. Irmã, é um prazer, uma honra ter você aqui conosco no nosso programa. Prazer é todo meu. É uma honra, né? Estar aqui e ter o privilégio de contar um pouco da experiência vivida e estar de pé até aqui, né? Com a graça do Senhor. As lutas são constantes, mas o que Jesus Cristo que nos mantém de pé. Agora, para quem está nos assistindo, quem é Tatiana Silva? Serva, adoradora do Senhor. O Senhor, quando Ele nos chama com um propósito, né? Na verdade, o que eu sou, o meu cargo eclesiástico na presença do Senhor hoje é serva do Deus Altíssimo, a serviço do reino de Cristo nessa terra. E veio de berço evangélico, como foi a chamada? Não, tive pai e mãe alcoólatra. E foi uma infância muito conturbada. E o Senhor me alcançou aos 29 anos de idade, né? Quando o Senhor me deu a graça, e eu digo que o Senhor que me aceitou, porque a gente diz assim, eu aceitei Jesus, mas foi o Senhor que me aceitou e decidiu trabalhar naquela pedra bruta que era eu, e para que hoje eu estivesse de pé. E é verdade, a gente chega num certo momento, a gente que, por exemplo, igual aconteceu comigo, já afastei várias vezes, voltei nessas indas e vindas, eu já contei aqui, já sofri demais com isso. Sim. E a graça nos alcançou. Às vezes a gente olha assim, não tem mais jeito, não sei o que eu faço da minha vida, mas Jesus, ele tem um propósito na vida da gente e para ele tem jeito. Tem jeito. E me conta, como foi essa conversão? Assim, você falou aí que você se afastou, e eu me lembrei que eu também me afastei, porque mesmo nesse lar conturbado ao qual eu cresci, eu conheci Jesus aos meus 14 anos. E quando eu conheci Jesus, eu abri o coração e o Senhor foi trabalhando na minha vida, mas eu me afastei por um tempo e fiquei 14 anos afastada do Evangelho. E esses 14 anos aconteceram muitas coisas sobre a minha vida. Era ruim, o lar que eu vivia se tornou pior, muito pior, porque eu tive experiências muito amargas, né? Nesse tempo que eu fiquei afastado do Evangelho. Mas com 29 anos de idade, o Senhor me alcançou e eu entreguei minha vida para Jesus, e foi assim algo muito automático, porque eu me lembro que eu não tinha nenhuma perspectiva de que iria aceitar Jesus um dia. Eu não tinha vontade, a alma estava gritando, aquele sofrimento constante que você sabe, um afastado de Jesus, ele geme lá, ele está ali sendo pisoteado, o inimigo esmaga ele, né? Mas eu não pensava em retornar. Mas eu comecei a caminhar devagar. Eu me lembro que foi coisa assim de mais ou menos um mês indo na igreja, e o Senhor começou a fazer uma obra. Aí nasceu o desejo de mudar de vida, de sair do vício e muitas coisas, né, que outro momento eu vou estar relatando sobre isso. E aí eu entreguei minha vida para Jesus. E foi, assim, algo automático, sabe, Luciano? Porque na hora que eu entreguei, o Senhor já começou a fazer uma obra sobre a minha vida, assim, aquela obra de tirar, de começar a limpar mesmo, e tirar aquelas coisas. E eu me lembro que eu fumava muito, eu tinha um vício, e eu pensava assim, eu não vou conseguir. Porque a pessoa que fuma, ele é dominado pela nicotina, por aquilo que o cigarro causa, estresse, ansiedade. Então eu orei incessantemente. Eu falei, Deus, se o Senhor tem um propósito comigo nessa terra, o Senhor vai me tirar do vício. E aí não era só esse vício, eram outros e outros vícios, mas o Senhor foi limpando, limpando, limpando. E interessante que, rápido, o Senhor também já começou a fazer promessas na minha vida. E eu me lembro, assim, um obreiro humilde da casa do Senhor, um porteiro ali da casa do Senhor, ele me disse assim que sonhou que eu estava na capa de um CD.
Mas olhando assim para mim, para minha perspectiva de vida, da onde eu venho, da minha situação financeira, algo muito longe do meu alcance, algo muito longe da minha visão, assim, no momento, mas eu acreditei ali, eu falei, bom, não sei o que Deus vai fazer. Porque Deus, ele é especialista, né, naquilo que ele faz e o Senhor, ele é como, eu até ministrei ontem sobre isso, quando o Senhor chama Abraão, o cenário é um cenário muito improvável. Abraão já era um homem velho e tinha uma mulher estéril. Mas o Senhor chama ele fazendo promessas de que ele seria pai de uma grande multidão, né? Aí a promessa é sobre a vida de Abraão. O Senhor faz a promessa a Abraão, sustenta a promessa na vida de Isaac e mantém a promessa na vida de Jacó. E aí eu estava assim baseada nessa história, porque não tinha nenhuma condição financeira. E outra coisa que eu pensava assim na minha mente cantor tem beleza, cantor sabe cantar, sabe fazer nota musical, cantor entende sobre o que é voz, e eu não. É um dom, assim, de família mesmo, que vem cantando, vó, tio, até minha mãe também, quando servia ao Senhor, que minha mãe também era desviada, mas eu fiquei, assim, na promessa. O Senhor fez a promessa, então eu fiquei ali, parada na promessa, e Deus falou, ele é poderoso para cumprir. Mas o que a gente não espera é o meios que Deus vai usar para cumprir a promessa na vida da gente. E eu era muito imatura porque eu tinha apenas 1 ano que eu tinha voltado para Jesus, após 14 anos afastada, mas assim, eu voltei com aquela sede, aquela vontade. Então eu lembro que eu orava muito, eu buscava muito, eu fazia muito propósito na igreja, e era aquela coisa assim, tudo novo, tudo muito novo para mim. E quando o Senhor disse assim, eu vou te provar, eu me lembro que eu fiz uma viagem, eu estava em Vitória da Conquista, a passeio, né, na época, e o Senhor, ele falou comigo mesmo. Ele falou assim, quando você retornar para Linhares, para sua cidade de origem, eu vou te provar. E aí eu fiquei preocupada, eu pensei assim, quando Deus fala que vai nos provar, Luciano, a gente teme, mas a gente não sabe nem a dimensão do que o Senhor vai fazer. Nem consegue imaginar de que forma que Deus vai nos provar. Se Deus vai provar na nossa saúde, se vai provar o lado financeiro, se a prova vai ser conjugal. E ali eu me lembro que eu temi, assim, eu fiquei preocupada com a aprovação, mas eu descansei no Senhor, continuei orando e continuei perseverando, buscando. Mas um certo dia, quando estava tudo bem, né? Estava tudo bem, nada fora do controle, aquelas perseguição cotidiana, porque servo do Senhor é provado, né? A Bíblia diz que muitas são as aflições de um justo, né? Mas prova mesmo, não estava passando. Mas naquele dia, nesse dia, estava tudo bem, mas a prova bateu na minha porta. Eu levei um filho para o hospital e ele estava com o pé inchado. Eu levei ele porque eu achei que ele tinha torcido o tornozelo na escola. E chegando lá no hospital, a primeira coisa que a pediatra fez foi pedir um raio-x do pé dessa criança para... Ela também, imaginou, fraturou o osso. Mas após o raio-x, não tinha fratura nenhuma. E ali ela já ficou preocupada, já pediu outros exames, e ali foi um alvoroço. E quando essa médica chega para mim e disse, mãe, seu filho está gravemente doente. Seu filho tem um problema cardiorrespiratório no coração e eu nem sei como que essa criança está viva. E ela perguntou para mim assim, você sabia que esse menino tem um problema sério no coração? E eu disse para ela, sabia, porque esse menino nasceu com sopro no coração. Mas ele fez tratamento até os 2 anos de idade, ele tomava remédio, ele ia para o hospital infantil de Vitória para fazer acompanhamento com um cardiopediatra. Mas com 2 anos o médico suspendeu, porque, segundo o médico, o sopro dele iria fechar na medida que ele fosse crescendo. Só que o sopro não fechou. Ele tinha 2 anos, agora ele está com 7 anos de idade e ele está com um coração que não aguentava mais. E ali ele já ficou internado e foi um corre-corre, foi, né, ele já tentando vaga no hospital de Cachoeiro de Itapemirim, de São Paulo, aonde aparecesse, né, para estar enviando essa criança, porque ele precisava urgente de uma cirurgia.
E o que eu não sabia é que a prova estava apenas começando. Eu nem tinha dimensão, eu nem imaginava o que estava por vir sobre a minha vida, para que Deus me fizesse chegar perto da promessa. E eu me lembro que ali, esse tempo no hospital, era dezembro, era início de dezembro, quando ele ficou doente, eu levei ele, né? E ali entrou Natal, fim de ano, e eu com ele no hospital geral ali, da cidade de Linhares, Espírito Santo. E eu me lembro que ele teve infecção de urina, ele teve pneumonia, ele teve um monte de problemas acarretado ali, e ali ele foi ficando, até que ele recebeu alta para casa. Mas aguardando a cirurgia, que eles já tinham solicitado vaga para o hospital de Cachoeiro ou São Paulo, né? Para ele estar indo fazer a cirurgia. Só que aí ficou uma demanda, ficou idas e volta, idas e volta. Ele ia para casa, ele não ficava nem 15 dias ou um mês em casa, ele voltava para o hospital. Porque eles estabilizavam muito rápido. Ele não conseguia andar, o músculo do coração dele estava tão fraco que ele não tinha força. E aí eu voltava com ele para o hospital. E aí ele voltou para o hospital, depois voltou para casa, e tudo período longos de 15, 20 dias. Ficava uma semana em casa, voltava para o hospital e ficava 15, 20, 30 dias. Até que Deus abençoou que a cirurgia saiu. Aí ele foi para Cachoeiro, fez a cirurgia, cerrou o peito, foi um sucesso para a glória de Deus. A cirurgia durou apenas 9 horas. Não. 9 horas de cirurgia, e ele foi um sucesso, resultando a recuperação rápida e o retorno dele para casa. Aí ele foi para casa e a gente estava todo mundo muito feliz, porque é como se ele tivesse saído ali daquele quadro grave que ele estava. Mas durou muito pouco tempo em casa. Ele não ficou nem 20 dias. Com 17 dias, ele amanheceu desestabilizado, como ele amanhecia das outras vezes. Ele, simples assim, ele dormia bem, e quando ele amanhecia sem força, não queria levantar. E ali eu já sabia que ele não estava bem, eu pegava, levava para o hospital, e eles já examinavam e via que ele não estava bem. Mas como assim? Ele tinha acabado de operar o coração. Ele tinha acabado de resolver aquilo que parecia ser um problema. Mas ele, novamente, ele descompensou o coração e volta para o hospital. E ali ele ficou no hospital, eu fiquei com ele direto uma semana, depois que ele voltou, depois da cirurgia, eu fiquei direto com ele uma semana, sem em casa, abandonei trabalho. E ali, eu me lembro que um dia, a irmã da igreja, ela ligou para mim e falou: Tati, você quer que eu fico com o Gabriel para você ir cultuar? Era um dia de domingo. Aí eu disse: quero sim. E ela se dispôs e foi. E ela só pediu para mim assim: amanhã você vem 7 da manhã, porque eu trabalho. Aí eu, tudo bem. Fui para casa e fui no culto de domingo e adorei o Senhor. E foi uma bênção para a glória de Deus. E no outro dia, era 6 e pouco, eu levantei, né? E eu me lembrei de levar um travesseiro, porque ele precisava ficar com a cabeceira elevada, né? Por causa do cansaço. E ali eu peguei meu telefone, minha Bíblia e um travesseiro e fui para o hospital. Quando eu cheguei na porta do hospital, na rampa onde troca de acompanhantes, eu já avistei uma UTI móvel parada. E quando eu avistei a UTI móvel, eu já gelei, assim, deu um gelo, assim, que é como se Deus estivesse falando: não tá tudo bem. E ali eu cheguei, ali na porta ali de entrada, e ali tinha um segurança, e ele falou assim: aguarda um pouquinho, que eu falei que eu vou trocar. Tem um acompanhante, eu quero trocar. Ele falou: aguarda um pouquinho, porque tá acontecendo uma emergência na pediatria. E aí, quando ele falou pediatria, eu falei assim: qual é o leito? É a criança assim, assim, assim? Ele falou: é. Eu falei: sou a mãe da criança. A UTI móvel estava parada lá, já para transferir essa criança para a Vitória, porque ele tinha piorado naquela noite, a noite que eu fui para casa. E ali foi algo assim muito desesperador, né? Porque você vai viver coisas nessa vida que você pensa não estar preparado para viver. Mas o Senhor, Ele é a nossa força, Ele é a nossa base, Ele é o nosso sustento. Então tem coisas que a gente até mesmo menciona, palavras que nós mencionamos dizendo: eu não suporto isso. Mas se o Senhor
quiser te levar a este nível de provação, ele vai te provar e vai te dar estabilidade para suportar. E ali eu me lembro que eu entrei nessa UTI, a irmã foi para casa, a irmã estava desesperada, já tentando ligar para mim, eu não atendia, porque eu estava no caminho. E ela foi para casa e eu falei, só hora, e entramos nessa UTI móvel e seguimos para Vitória, e foi um desespero total. E detalhe, eu estava grávida de 4 meses. E a gente foi, chegando lá em Vitória, no hospital infantil, ele foi direto para emergência. Não tinha vaga na UTI para ele, foi direto para emergência. E ali eu fiquei na emergência com ele, Luciano, 5 dias. Sem trocar com ninguém, sem ninguém entrar. E na emergência era uma cadeirinha sem braço. E eu estava grávida de 4 meses. E ali eu fiquei com ele 5 dias. Tomando banho, vestindo a mesma roupa, lavando a minha peça íntima para vestir a mesma, porque eu fui para o hospital só com travesseiro, uma bíblia e o celular. Eu não tinha levado roupa, porque outra pessoa parece que ia levar para mim mais tarde, meu esposo. Então, eu não sabia que ele, chegando lá, ele seria transferido. Eu fui do jeito que eu estava. Não tinha tempo para nada, eu não podia deixar minha criança só. E ali eu fiquei 5 dias trocando, vestindo a mesma roupa e almoçando no hospital, porque o hospital dava almoço, mas à noite não dava janta, mas sempre tinha uns voluntários na porta, né, do hospital, que sempre quando eu tinha oportunidade eu ia lá fazer uma refeição. Naquele tempo não era o tempo do Pix, né, que manda o Pix e caía lá na hora para mim poder. E foi muito difícil. E o mais desesperador era ver a situação crítica dele na emergência. Uma situação crítica. Um menino que mal conseguia respirar. Mas com 5 dias, né, eu consegui que alguém fosse para lá e eu troquei, fui para casa. E depois, quando eu retornei de novo, no outro dia, na sequência que eu fui em casa e eu retornei, ele já tinha recebido alta da emergência e foi para a enfermaria do hospital infantil. E lá na enfermaria eles montaram tipo uma UTI básica ali para ele, com algumas coisas que ele precisava, como para observar a saturação, algumas bombas lá, né, que eu não entendo muito. E ali ele ficou na enfermaria. E depois de umas 2 semanas que ele já estava na enfermaria, eu tive que voltar em casa para mim buscar roupa novamente, para voltar para lá com ele. E nessa ida em casa, o Senhor tinha me dado uma visão. Aí eu tive uma visão que eu estava em pé, e quando eu olhava, eu estava numa poça assim de sangue, e era um desespero que tomava conta de mim. E aí eu fui para casa. E chegando em casa, no outro dia eu ia pegar o carro que fosse o primeiro carro para Vitória. Então eu levantei no outro dia, 5h30 da manhã. Quando eu coloquei os meus pés no chão, eu fui surpreendida com um tanto de sangue, que era uma hemorragia que estava me dando, que eu não conseguia nem falar, que eu fiquei desesperada. Então eu fui tentando conter ali aquela hemorragia, e eu me lembro que eu pegava toalha, eu pegava lençol, mas eu não conseguia, até que eu chamei meu esposo, e meu esposo me levou para o hospital. E chegando no Hospital Rio Doce, né, também de Linhares, fui examinada e falaram que eu tinha perdido a criança. Mas por quê? Porque quando o Gabriel foi para a Vitória, ele ficou na emergência. E na emergência, eu recebi muita radiação. Eu nem me importava, eu nem lembrei que eu estava grávida. E eu ficava lá acompanhando ele, então eu ficava lá. Eles também nem perguntavam, às vezes. E eu ficava lá. Então eu recebi muita radiação. E mulher grávida não pode. Então eu perdi essa criança. Aí quando eu fiquei ali no Rio Doce, internada, ele lá no hospital de Vitória e eu no Rio Doce, né? Porque a coletagem, depois da coletagem eu fiquei ainda mais um dia, até receber alta para ir para casa. Após 5 dias da coletagem, voltei para o hospital para acompanhar o Gabriel. Aí foi quando eu cheguei lá, Gabriel já estava muito mais grave do que antes. E aí foi, né, mais uma surpresa, porque eu já percebi que ele não estava bem, porque ele parou de falar. Ele já não falava, a psicóloga falava que ele estava, tipo, um quadro de depressão. Ele já tinha completado 8 anos. E como assim uma criança de 8 anos com depressão?
assim, eu tentava encontrar, às vezes, algumas respostas, mas uma coisa que dói muito para um servo do Senhor é o silêncio de Deus no meio do processo. Porque Deus fala no princípio, eu vou provar, e Deus também mostra a vitória que Ele vai nos dar. Porque o Senhor não prova ninguém para reprovar, Ele prova para aprovar. Mas nós ficamos ansiosos e meio afoitos, querendo ouvir Deus. E eu ficava assim muito naquela ansiedade para Deus falar comigo. Até nesse momento eu não havia me lembrado que Deus tinha falado que ia me provar. Eu estava com um filho em estado grave no hospital e eu tinha perdido um bebê no meu ventre, mas eu não me lembrava que Deus tinha falado diretamente comigo que ia me provar. E ali eu me lembro que um dia eu dobrei os joelhos ali no hospital, né? Porque eu esperava as enfermeiras do plantão da noite, após a última medicação, elas repousar, para mim orar, para mim falar com Deus. E às vezes nem palavra saía, só gemido na alma mesmo, e porque eu não estava entendendo. Uma coisa é um filho chegar para você e falar, mãe, tô com dor de cabeça. E você pegar um remedinho e dar pro seu filho, saber que a dor de cabeça vai passar. Você tira a temperatura do seu filho, percebe que ele tá com febre, e você dá um remedinho, a febre passa. Outra coisa é você ver o seu filho no leito de hospital, passa-se 1 mês, 2 meses, e esse filho só piora e você não pode fazer nada. Você se sente impotente. A única saída é crer em Deus, é orar, porque a oração, ela move a mão de Deus. E eu orava, e eu orei, e nessa noite eu orei, e eu falei com Deus. Eu me lembro que foi uma oração assim uma oração diferente nesse dia, foi uma oração diferente. E eu falei, Deus, o que o Senhor vai fazer? Por que o Senhor está me provando dessa maneira? Será que eu errei? O Senhor está me punindo por alguma coisa? Porque eu era imatura. Eu não tinha vivido nenhuma experiência com Deus ainda. Essa era a primeira experiência. Desde quando eu voltei, essa era a primeira, porque tinha apenas 1 ano que eu tinha voltado para Jesus. E ali eu orando a Deus, falando, mas o Senhor, né, em silêncio. E eu só sentia aquele refrigério, o consolo, o renovo todas as manhãs. Porque eu ficava numa poltrona, assim, do lado da cama dele. Era muito angustiante, não podia fazer nada. E ali eu tinha uma Bíblia, que eu andava com essa Bíblia para baixo, para cima, e eu lia essa Bíblia. Resumindo, no outro dia de manhã, eu orei num dia, fiz essa oração de entrega. No outro dia de manhã, eu não senti vontade de levantar para ir pro café. Mas as meninas que estavam ali no quarto com essas crianças, ela falou assim, você não vai pro café, Tati? Eu falei, vou não. E o café dos acompanhantes era 6 da manhã em ponto. E eu falei assim, não vou não quero não. Ela falou assim, vai moça, se você não for, o almoço tá longe ainda, você pode ficar com fome. Aí eu levantei e fui pro café. E quando eu voltei do café, a porta da enfermaria estava fechada. Aí eu abri assim a maçaneta, porque ele estava na primeira cama. Ele estava na primeira cama da enfermaria, da pediatria que ele estava. E quando eu abri a porta, a cama dele estava rodeada de médicos. E aí a médica fez sinal para mim esperar um pouquinho, que ela vinha falar comigo. E ali eu sou emotiva. Eu sou assim uma pessoa que o Senhor, ele me conhece. Eu sou muito emotiva. Eu choro por pouca coisa. Tudo me emociona. E eu já comecei a chorar, e as meninas ali que estavam no quarto, calma, Tati, calma, calma que a médica vai vir falar com você. E quando a médica veio falar comigo, ela disse, mãe, o Gabriel vai para a UTI agora, porque o Gabriel não tá bem. E o Gabriel tá aí, ela me explicou lá o quadro dele, tinha evoluído a um quadro bem mais grave do que ele estava, e ele precisava de outra cirurgia. Ou seja, ele tinha feito uma cirurgia, tinha menos de 2 meses, ele precisava de outra cirurgia no coração. E, segundo a medicina, não pode serrar o peito 2 vezes no ano, né? Porque aqui a caixa torácica, né? Ela serra, eu acho que não é costurada, é colado. É uma cola humana que eles falam, né? É uma cola humana. E aí, ele ia precisar serrar novamente esse peito. Mas ele precisava da UTI, porque ele estava em quadro gravíssimo.
E ele foi desesperador. Uma noite você ora, faz aquela oração de entrega para Deus, desesperado, pedindo a Deus uma resposta. E no outro dia de manhã você vai para o café e quando você volta, seu filho está indo para a UTI. E na UTI não tem acompanhante. E aí tenho, né, um irmão que mora em Cariacica, eu vou para casa desse irmão, porque também não tinha, em Vitória não tinha lugar na casa de apoio. Ou era muito longe, eu não me lembro muito bem. E ali foi um processo. Aí quando e nesse tempo, quando ele começou nesse quadro grave, eu decidi escrever toda a história dele. Então eu comprei um caderno, eu desci ali na Reta da Penha, abaixo do Hospital Infantil, eu comprei um caderno, eu decorei esse caderno, eu coloquei a capa desse caderno, História de um Vencedor, e eu comecei a escrever tudo do princípio até o fim. E o princípio é que ele nasceu no dia do meu aniversário. No dia que eu estava completando aniversário, ele nasceu. Ele nasceu com obstrução intestinal, ele nasceu com o testículo fora do lugar e ele nasceu com sopro no coração. E ele também tinha uma síndrome rara e era autista. E só que naquele tempo era muito difícil essa questão de diagnóstico de autista, diagnóstico de síndrome rara. Eu lembro que o geneticista estava estudando a síndrome que ele tinha. E eu comecei a escrever toda essa história. Então, cada melhora, cada piora, cada quadro, tudo aquilo que os médicos vinham me falar. E eu escrevia tudo nesse caderno. E na UTI não foi diferente. A UTI, o espaço da UTI era de 11 às 6 da tarde. Mas eu não podia ficar lá dentro direto. Eu tinha que entrar e sair, porque a UTI é muita ocorrência, né? Por mais que seja uma UTI pediátrica, mas era muita ocorrência. Então, às vezes, tinha que sair e era muito desesperador. E aquele choro, às vezes, entalado, porque parece assim que você chorou tudo que tinha para chorar. Mas não. Cada dia era uma novidade. Cada momento que... Toda manhã, né? Que o médico chegava para mim para falar o quadro, era uma novidade diferente. Até o dia que o médico chegou para mim e me disse que Gabriel tinha menos de 24 horas de vida. E ali eu fiquei desesperada e o médico falou para mim assim, olha, nós, segundo a medicina, porque era mais ou menos 5 médicos cuidando dele, não tem mais o que fazer, mas tem Deus. Aí eu falei assim, eu sirvo ele. Falei pro médico, eu sirvo ele. Falei chorando. Eu não falei do jeito que eu tô te falando que não. Eu falei, eu sirvo ele. E eu creio. Então, a partir daquele momento, a visita foi aberta na UTI, mas como era Vitória, né? A família toda de Linhares, ninguém se dispôs para ir. E ali, eu fui para casa e fui orar a Deus e falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. E foi uma oração de desespero. Hoje eu tô falando aqui, normal, comum, mas foi uma oração de desespero, porque nunca passou na minha mente sepultar um filho, perder um filho. Porque eu acho que nem consegue, acho que nenhuma mãe que já perdeu um filho até aqui sabe explicar a dor, como funciona essa dor. Porque não tem nome para mãe que perde filho. Para mulher ou para marido que perde esposa, tem nome. Viúva. Para pais que perdem filhos, são órfãos. E para mãe que perde filho, não tem nome. E ali eu lembro que eu orei a Deus e falei, Senhor, Tu é poderoso. Só pode fazer com que a medicina erre. Só pode fazer com que eu chegue lá amanhã e o quadro de Gabriel seja revertido. E o médico foi bem, bem específico comigo. Ele disse assim, ó... Parou. Rins, fígados. Gabriel está com múltipla falência de órgãos. E Gabriel já não respondia mais a nada. E só o coração que está batendo bem fraquinho. E o coração era o que estava doente, né? E eu me lembro, Luciano, que no outro dia eu fui para o hospital, peguei o ônibus ali no terminal de Vitória e fui para o hospital. E eu tive muito medo. Eu tive muito medo de chegar lá e ele tá morto. Eu tive muito medo. Foi um desespero para mim, mas no mesmo tempo eu pensava assim, não, ele não tá morto, porque se ele tivesse, o hospital tinha me ligado. E aí eu cheguei lá, Gabriel tava vivo.
segundo os médicos, ele nem passaria daquela noite, né? E ele estava vivo. E graças a Deus, ele não morreu. Ele ficou bem. Ele melhorou desse quadro, até que ele deu uma melhorada. Na UTI mesmo, ele deu assim uma melhorada. E eles conseguiram transferir ele para outro hospital que tinha mais capacidade, mais recurso, né? E aí ele foi transferido para o Hospital Instituto do Coração, em Cachoeiro de Itapemirim. E foi lá que ele fez a primeira cirurgia, né? E aí eu ainda me lembro que o médico chegou para mim e disse assim, olha, a viagem vai ser longa, pelo quadro do Gabriel. Gabriel estava saturando 87, 88. E ele pode cair, a saturação. A gente vai tentar, a gente tá transferindo ele, tentando o melhor para ele. Então, com o meu consentimento, vamos lá. E fomos dentro dessa UTI móvel, de Vitória para Cachoeiro. Chegando lá, Gabriel chegou desestabilizadíssimo, né? E já foi para UTI também, ali da pediatria, do Hospital Instituto do Coração. E a médica, né, que já conhecia ele, que ele já era paciente dela, doutora Andressa, ela ficou assim, como assim? Gabriel operou esses dias, o que aconteceu, mãe? Eu falei, não sei o que aconteceu. E aí ela falou assim, Gabriel precisa operar com urgência, mas Gabriel não aguenta uma cirurgia. Ela falou, Gabriel não aguenta uma cirurgia. E ali ela conversou comigo e falou, a gente vai tentar amenizar o quadro dele para tentar operar. E ali foi isso que aconteceu. Tentaram amenizar, conseguiram, deu certo. E Gabriel foi para a cirurgia mais uma vez. E aí cerrou o peito e foi um novo processo. Eu me lembro que essa cirurgia durou mais um pouco. E eu me lembro que foi desesperador, porque eu não arredei o pé da porta do centro cirúrgico. Eu ficava lá e era um entra e sai de médicos, e era aquele corre-corre, alguma coisa, meu coração de mãe, né, aquela angústia ali tomava conta de mim, mas eu confiante, orando a Deus e falando, Senhor, me dê estabilidade, seja lá o que vier a acontecer, me dê estabilidade, porque eu entendia que Deus estava me fazendo passar o processo mais dolorido, talvez a experiência mais dolorida que eu iria viver nessa terra. Porque Deus era meu filho, né? Era uma criança. E eu era muito imatura espiritualmente falando. Eu não tinha sabedoria, eu não sabia assimilar as coisas ainda. E aí demorou bastante, se eu não me engano, foi umas 10 horas ou 11 horas de cirurgia, até que ele saiu. E quando ele saiu, a médica, né, me chamou para conversar e ela disse que eles tiveram que aplicar muito remédio para o coração dele voltar a funcionar. O coração dele não queria voltar a funcionar, mas eles tiveram que aplicar uma dose lá. Ela falou na época as medicações, né? E aí eles também precisaram, e agora ele precisaria fazer hemodiálise para o rins, tirar toda a impureza, né? Porque eles aplicaram muita coisa. E era agora algo muito incerto. Ela disse para mim, algo muito incerto ainda. Nós não podemos te dar um relatório bom ainda do Gabriel. E aí Gabriel segue na UTI e, para a glória de Deus, fez ali todo o processo, né, de hemodiálise, e o Senhor foi bom. Mas com 8 dias que Gabriel tinha operado, de manhã cedo, eu na casa de apoio, porque a casa de apoio ficava quase em frente ao hospital, né? E lá eu ficava na casa de apoio. E aí, de manhã cedo, eu recebo uma ligação, meu telefone toca. E aí, quando eu atendi a ligação, uma amiga em comum, né? Uma irmã em Cristo, que na época o Senhor usou como... Eu vou dizer que tem pessoas que nem são gente, são anjos que o Senhor usa, assim, no nosso caminho, porque... Foi uma pessoa, assim, que foi um divisor de água na minha vida, em todos os momentos. Era a única pessoa que ia me visitar no hospital com ele, era a única pessoa que sempre estava disponível a trocar comigo. Uma amiga em comum, ela me ligou e antes dela falar qualquer coisa, automaticamente eu falei assim, meu pai morreu? E ela disse, morreu.
E ali eu fiquei sem chão naquele momento. Meu pai seguia doente e meu pai era um homem alcoólatra e meu pai também estava com um problema grave no coração. Mas meu pai não tinha quem cuidasse dele porque a única pessoa que cuidava dele era eu e eu estava lá, né? Porque o Gabriel dependia de mim. E eu me lembro que meu pai ficou internado e na época eu liguei para os meus irmãos e pedi para eles, cuida de pai, não deixa pai morrer, né? Aí uma irmã até falou comigo na época, mas você sabe que pai não tem jeito, pai não vai parar de beber, porque o alcoólatra, ele já se abandonou. Quando ele cai no alcoolismo, ele já se abandonou. Então, o que não pode são as pessoas ao redor abandonar ele. Porque se as pessoas ao redor abandonar ele, aí acabou. Então, ele estava abandonado. E aconteceu que ele dormiu, já estava em casa, não estava internado, só que ele dormiu e não amanheceu. E o meu pai morava na minha casa, meu pai morava comigo. E meu pai amanheceu morto. E minha filha, né, que suspeitou ali que ele não estava bem, chamou essa minha amiga em comum. E ela percebeu que meu pai não estava bem mesmo, que meu pai já estava até em óbito, e ligou para o meu irmão chegou lá, né, ali desesperado, afoito, porque não sei se ele sentiu o coração batendo no meu pai, levou meu pai, mas chegando lá, meu pai já estava em óbito. E ali, receber essa notícia para mim foi avassalador, foi algo assim que eu fiquei desesperada. Eu me lembro que eu sentei, a primeira coisa que eu fiz foi pedir a governanta na casa de apoio um calmante, porque minha carne toda tremia. Eu tremia toda, eu fiquei extasiada, porque eu pensei, como que eu vou? Gabriel tem apenas 8 dias que operou, Gabriel precisa de mim. Porque mesmo que ele está na UTI, eu tinha que estar lá, eu tinha que dar toda assistência, porque a presença de um familiar, principalmente uma mãe na vida de um filho, ajuda muito na recuperação, né? E ali consegui que alguém fosse para acompanhar o Gabriel, e foi um carro de Linhares para Cachoeiro para me buscar. E eu fui para ver lá meu pai. E aí, essa foi a segunda perda, né? Eu tinha perdido o bebê e perdi agora o meu pai. E sepultamos e depois eu voltei para o hospital. Assim que eu perdi meu pai, eu voltei para o hospital, né? Porque o Gabriel dependia muito de mim. E ali, Luciano, e nesse tempo todo, como eu disse, eu escrevendo toda a história do Gabriel. E o Gabriel, ele entrou assim numa situação tão crítica, que Gabriel não podia beber água. Ele só podia, na UTI, não pode beber água, né? É só uma bisnagazinha que eles dão pra molhar os lábios, pra hidratar. Mas os lábios dele ressecou tanto que feria os lábios. E era, assim, pra mim, né? Como mãe ver aquilo ali, e as perguntas sem resposta que, como eu disse, Deus fica em silêncio durante o processo. Deus fica em silêncio, porque Deus fala antes de provar. Mas durante o processo de provação, Deus não fala. E quando Deus falava alguma coisa comigo, Deus mostrava algo futuro. Quando Deus falava comigo, Deus mostrava algo que está acontecendo hoje na minha vida. E ali eu me lembro que nesse caderno que eu escrevia dele, eu comecei a escrever sentimentos, aquilo que eu estava sentindo, aquilo que eu sentia que o Espírito Santo estava falando comigo, eu virei a primeira composição que o Senhor me deu na UTI, eu virei a última página e comecei a escrever. E eu comecei a escrever justamente o que o Espírito Santo estava falando comigo. Aquela letra ali que mexia no íntimo do meu ser, né? E dali nasceu um dom. Eu comecei a compor. Comecei a escrever, eu ia para casa, e eu escrevia o caderno, as melhoras, as piores, tudo aquilo que o médico tinha me falado, mas escrevia as composições, comecei a escrever. Mas nunca, na minha mente, passou, assim, para mim gravar. Eu pensei assim, quem sabe um dia alguém vai gravar. E eu até esqueci que lá no início da minha caminhada, com apenas acho que um mês, que eu tinha aceitado Jesus, o obreiro da porta, o porteiro da igreja, disse que teve um sonho com a capa do meu CD, irmãos. E ali eu fui escrevendo, resumindo a história. Gabriel
melhora desse quadro crítico todo. Ele tem depressão, ele fica atrofiado, ele para de andar, ele para de falar, ele não comia, ele não podia beber, porque até comer o coração dele desestabilizava, descompensava. Mas ali, Gabriel, com a ajuda de fisioterapia, isso tudo dentro do hospital. 1, 2, 3, 4 meses, foi-se embora, e nós dentro do hospital. E com a ajuda de fisioterapia, Gabriel ele volta a andar, volta a falar. E foi algo assim, surpreendente, até mesmo para a medicina. E para mim, então, eu estava vivendo um milagre de Deus, porque aquele menino que já tinha passado por várias vezes desenganado, o médico disse: hoje Gabriel não vai aguentar, hoje Gabriel tá crítico, hoje tá assim. E Gabriel agora voltou até mesmo a andar. Era para mim uma surpresa. Eu me lembro que eu comprei uma sandália para ele, uma havaiana, e eu quando eu orava, eu falava: Senhor, eu não sei se o Senhor vai colocar meu filho de pé de novo, mas se o Senhor, se for da vontade do Senhor, permita meu filho andar e correr de novo como uma criança comum, como uma criança normal. Porque ele era um menino autista, mas ele era muito amoroso, ele era muito carinhoso. Ele não era um menino que se importava com barulho, e também não era uma criança agressiva, e também não era uma criança que precisava tomar remédio para ficar calmo. Não. Ele era totalmente dócil, aquela criança passiva. Era ele. E ali eu fiquei surpresa quando eu vi Gabriel andar. Então, Gabriel estava... Para mim, aquilo ali foi um milagre de Deus na vida do Gabriel. E agora, surpreendentemente, ele entra numa previsão de alta, depois de 4 meses e 22 dias internado, fechado, sem alta nenhuma. Lembrando que foram 2 anos entre idas e vindas de hospital. Agora ele entra na previsão de alta para casa. E ali eu fui orando. Deus, o Senhor é poderoso para fazer nós retornarmos para casa. O Senhor é poderoso. E foi uma benção, até que deu tudo certo. O Gabriel ele precisava tomar uma droga que ela chama dobutamina. E era só dentro da UTI. Então ele não podia se desligar. Quando a médica começou a querer tirar, ele não deu certo, porque ele ficou dormindo. Como se o cérebro dele fosse... O sangue parasse de jogar sangue pro cérebro e ele começava a dormir. Mas aí foram fazendo teste, até que Gabriel conseguiu sair da dobutamina, indo para a enfermaria do hospital, e da enfermaria programaram a alta dele para a glória de Deus. E eu me lembro na época que foi uma despedida no hospital, eles fizeram uma festa para ele lá no auditório do hospital, ali em Cachoeiro de Itapemirim, uma coisa mais linda, com bolo, presentes, médicos, fisioterapeuta dele, todos os médicos que cuidou ali do caso dele na época, enfermeiros, e ele ganhou muitos presentes. Eu fui para casa com 2 bolsas assim bem grandes de presentes. Muitos presentes que ele ganhou, roupa, pijama, muita coisa, porque era muito carinho, né? E eles também estavam surpresos, né? Porque Gabriel saiu de uma estatística de morte e agora estava ali bem. E ali nós vamos para casa no dia 22 de dezembro de 2011. 22 de dezembro de 2011. Nós voltamos para casa, foi uma ambulância, né, de Linhares, buscar a gente ali em Cachoeiro, e foi uma benção, e foi só festa para a glória de Deus. Eu dei um culto de agradecimento, porque, como eu disse, ele fazia aniversário junto comigo, ele nasceu no dia do meu aniversário, e no dia do aniversário ele recebeu alta no dia 22 de dezembro de 2011, o aniversário dele seria 17 de janeiro, então eu fiz um festão, dei um culto de agradecimento, e foi uma bênção para a glória de Deus. Foi assim, foram muitos visitantes, muitas pessoas que estavam orando por ele, orando por mim, e foi ali uma vitória. Mas o que eu não contava é que a prova não tinha acabado por ali. É que não havia ainda se encerrado, né, o processo. E a revisão de Gabriel estava marcada para o dia 25 de março, se eu não me engano, dia 25 de março de 2012. E no dia 19 de março, o Gabriel amanheceu desestabilizado de novo. O Gabriel amanheceu descompensado.
E aí eu me lembro que eu levantei e eu fiz café, como sempre, a mãe, né, a primeira a levantar da cama. E eu fiz café e comprei pão, porque ele gostava muito de pão. Ele pedia muito, né? Ele gostava muito de pão. Eu comprei o pão e eu me lembro que eu fui chamar ele para acordar e falei, Gabriel. Aí ele tava, meu Deus, foi te cortar o coração. E ele falou assim, eu falei, levanta, mamãe já fez café. E ele falou assim, não quero levantar não, mamãe. Eu tô cansado. Eu, como assim? Você dormiu a noite toda, tá cansado? Eu me lembro que eu ajoelhei ali perto dele e eu falei assim, aí eu orei, eu falei, Deus, eu pensei que esse processo já havia encerrado. Eu orei ali, eu falei, Senhor, tem misericórdia da minha criança, não permita que nós voltamos para aquele processo de novo. Mas naquele momento era como se eu ouvisse um não de Deus. E ali eu lembro que eu levantei, eu fiz, né, as coisas que tinha para fazer rápido, organizei a bolsa dele, levei ele para cortar o cabelo, porque ele não gostava de cabelo grande, eu levei ele para cortar o cabelo e fui para o hospital geral com ele novamente. Chegando lá no hospital geral, ele estava desestabilizado, o coração tinha descompensado novamente. E ali ele já, no outro dia, ele já saiu do hospital geral para Cachoeiro. Já mandaram direto para Cachoeiro, porque não era caso que o Hospital Geral de Linhares resolvesse. Era algo muito... era delicado a situação dele. E ali nós chegamos lá e eu me lembro que, novamente, a doutora perguntou, mãe, o que aconteceu? Eu falei, não sei. E Gabriel tomava 13 qualidades de remédio por dia. Gabriel, quando criança, ele tomava 13 remédios por dia. E Gabriel só podia beber 600 ml de água por dia. E Linhares é quente demais. É uma cidade que é quente. Eu me lembro que ele pedia, ele falava, mamãe, me dá só um pouquinho. E eu falava, não posso. E ali nós fomos, e ali foi rápido, né? Ela já ligou para UTI, falou, prepara um leito, porque o Gabriel está subindo. E já subimos para UTI. Já chegou lá em Cachoeiro, subindo direto para UTI. E foi para UTI. E ali eu fui para casa de apoio, sem chão, sem... Eu não estava entendendo nada. Eu tomava conta de um grupo jovem na época. Na época o Daniel até participava desse grupo jovem que eu tomava conta. E era um grupo que precisava muito de mim. Eles queriam muito, perguntavam muito, eles iam muito atrás de mim para tudo. Naquele tempo era o tempo ainda do diálogo, né? Isso foi em 2012. Hoje não, hoje que você quer saber de qualquer coisa, você pega o telefone no WhatsApp, me fala aí qualquer coisa. E antes não. Antes era a pessoa ia até a outra. E eles iam muito para minha casa. E eu fiquei sem entender nada, porque os jovens precisavam de mim e eu fiquei angustiada ali na casa de apoio. E no outro dia, deu a noite, né? Eu fui visitar ele à noite, no hospital. E depois fui para casa de apoio. E na casa de apoio, deu a hora de dormir. Eu deitei para dormir, mas eu tive apenas um cochilo. Eu apenas cochilei ali e eu tive uma visão. E quando eu tive uma visão, eu via que ele estava se esvaindo dele. Ele como se ele tivesse partindo, ele estava morrendo. Na minha visão, ele estava morrendo. E ali eu despertei. Quando eu despertei desesperada, eu orei, eu falei, Deus, manda seus anjos lá, guarda meu filho. E eu orei, eu falei, Senhor, tem misericórdia, né? Guarda meu filho. E foi aquela oração. Resumindo, eu vi o dia clarear. E como na casa de apoio era muita gente, muitas pessoas, era até o terceiro andar e muita gente ia lá para esse hospital para fazer tratamento de várias coisas, era muita garrafa de café que fazia pela manhã. Então, nesse dia, eu levantei, eu já não conseguia dormir mais, eu levantei, eram às 5 da manhã e fui fazer as garrafas de café da casa de apoio e esqueci, literalmente, da visão que eu tinha tido. Eu não me lembrei por nada da visão que eu tinha tido à noite. Fiz o café e eu me lembro que ainda brinquei com as meninas. E ali nós fomos deu a hora da visita, que era meio-dia. Eu fui pro hospital. Aí, chegando lá no hospital, ele tinha acabado de almoçar, ele bebeu suco. E ali eu
beijei, abracei ele, perguntei como é que ele tinha passado. Ele já tinha completado 9 aninhos, né? E ele falou assim, tô bem, mamãe, passei bem. E você? Eu falei, eu também tô bem, eu passei bem. Eu falei pra ele, passei bem. E ali, como eu estava cansada, eu não havia dormido de noite, eu encostei a cabeça nele e fiquei ali encostada. E cochilei, eu e ele. O cochilo foi rápido ali, mas durou uns 40 minutos. E quando eu despertei, a hora já tinha acabado, a hora da visita já tinha se encerrado. Aí eu perguntei à moça, né, por que ela não me chamou? A enfermeira, eu falei, por que você não me chamou? Já passou do horário. Ela falou assim, não, você estava tão bonitinho dormindo aí que eu deixei vocês dormindo. E Gabriel te chamou a manhã todinha. Nós tentamos ligar para a casa de apoio, mas não conseguimos falar com você. Porque a casa de apoio recebia muita ligação de doações, né, ali em Cachoeiro. E aí eles tentaram, acho que não conseguiram falar comigo. Mas aí eu levantei e falei para ele, falei, Gabriel, mamãe vai para a casa de apoio. Aí ele disse assim, mamãe, não vai não, fica aqui mais um pouco. Aí eu falei assim, meu filho, mamãe tem que descansar. E eu estava exausta, porque eu não tinha dormido à noite. Eu não dormi de noite, depois da visão que eu tinha tido com ele. Aí ele falou, fica aqui só mais um pouquinho, mamãe. Aí eu falei, tá bom, vou ficar só mais um pouquinho. Aí eu sentei na cadeira, né, do lado dele. E quando eu sentei, ele virou de costas para mim. Quando ele virou assim de costa, eu fiz uma brincadeira, uma chantagem emocional de mãe com ele, né? E eu falei assim, se você ficar de costa pra mamãe, mamãe vai pra casa de apoio. Aí ele virou pro meu lado. E quando ele virou assim, pro meu lado, um dos aparelhos que estava nele, né? Que ele estava com vários, se soltou. Aí ele disse, mamãe, se soltou. Aí eu levantei e virei a cama, né? Pra pegar o aparelho e colocar. E quando eu virei, que eu coloquei, eu olhei para o aparelho central. Quando eu olhei, 010. E quando eu olhei para ele, ele estava se esvaindo do mesmo jeitinho que eu tive a visão. Da mesma forma. E os aparelhos que estavam do lado também zeraram. E eu entrei em choque de desespero que você não tem dimensão. E eu fui carregada, eu fui retirada daquela UTI, porque rapidamente, né, já acendeu uma sirene e os médicos vieram ao redor, já choque elétrico, e eu fui tirada da sala. Desesperada, um desespero que eu pensei que eu ia morrer, porque meu coração parece que ia sair pela boca. E detalhe, quando ele estava no Hospital Infantil de Vitória, tinha uma criança lá que já tinha mais ou menos umas 3 semanas também que estava internada, uma criança de 6 anos, que na época tinha sofrido um acidente, um carro imprensou o carro da família e a criança ficou com graves lesões e acabou que um dia normal, os pais dele lá com ele na sala, mas as divisórias na época lá dos quartinhos de UTI, do hospital infantil, você conseguia ver o outro paciente do lado, era tipo espelho, era vidro. E, de repente, os aparelhos daquela criança zerou. E eu tava lá com o Gabriel na época, né? E eu vi aquela mãe desesperada porque os aparelhos do filho havia zerado. E agora eu estava vivendo a mesma situação, porque os aparelhos do Gabriel também zeraram. E ali eu fui retirada dali, me levaram para casa de apoio, eu em estado de choque, e eu só dizia, Deus, tem misericórdia. Não devolve o fôlego de vida do meu filho. Senhor, nós chegamos até aqui. E se nós chegamos até aqui, é porque o Senhor tem um propósito nisso. O Senhor não ia nos permitir chegar até aqui se o Senhor não tivesse alguma coisa para fazer. E sabe uma coisa, Luciano, que eu quero deixar claro aqui. Nós temos que ter discernimento e base bíblica para compreender uma profecia quando ela vem de Deus ou não. Porque quando a profecia não vem de Deus, meu irmão, e a pessoa pega aquela profecia como algo, como um proveito, como Deus falou que vai fazer, a tendência do crente, do servo do Senhor, é morrer espiritualmente, que ele vai ficar apoiado numa profecia que não foi Deus que falou. E quantas pessoas chegaram para mim e disseram, a enfermidade do seu filho não é para morte. Essa criança é um baterista da casa do Senhor. Essa criança é um tocador. Eu vejo esse menino assim, assim, assim. Mas
a minha fé estava estabelecida no Senhor. A minha fé estava plenamente em Cristo. E eu já tinha falado, Senhor, eu não vou suportar. Mas se o Senhor me levar em um nível que eu teria que sepultar, o Senhor vai me dar estabilidade. Que eu nem sei como será, mas o Senhor vai me dar estabilidade. E ali eu saí, fui para casa de apoio, as meninas ali que já tinham pegado um conhecimento comigo, né? Me levaram para casa de apoio, desesperador, e eu liguei para minha família, dizendo que Gabriel, que era para todo mundo orar, que Gabriel tinha dado parada cardíaca, Gabriel estava ruim no hospital, enfim. Só que o que eu não esperava é que depois de menos de 2 horas, o hospital iria me ligar para me retornar lá. Para me dar a notícia que nenhuma mãe quer receber nessa vida. E isso tipo assim, não tava, eu não estava preparada. Não porque Deus não falou, porque Deus falou. É porque eu cortei muitos detalhes, porque o testemunho é muito grande. Sim. Mas se eu for contar os detalhes de tudo, você vai ver como que Deus falou nos mínimos detalhes que o Senhor me levaria e me recolheria essa criança. E desde o princípio. Mas eu orava muito. E eu me lembro uma vez que uma pastora colega minha, ela até disse, Tati, Deus queria ter colhido essa criança antes, mas você orava muito. Você orava muito. E não é que eu não aceitava, é porque eu orava, porque eu cria no milagre, eu cria no poder de Deus. Eu cria que Deus poderia fazer, como Deus já fez. Nós vemos aí tantos testemunhos de coisas extraordinárias, de milagres que o Senhor faz. E eu também queria contar esse milagre, né? E eu conto isso hoje com uma experiência vivida, uma história que não é história de ninguém, é algo que eu vivi, e uma experiência de dor. Porque Jó, no capítulo 42, ele vai dizer que ele agora, ele só conhecia Deus de ouvir falar. Mas após a experiência, ele vai conhecer um Deus que prova nossos limites. Eu me lembro que quando as enfermeiras foram ali me buscar na casa de apoio para mim ir lá, responder o chamado do hospital, eu sentei e era uma cadeira de plástico, né? Uma cadeira de plástico, mas a médica pediu que trocasse a cadeira e colocasse uma cadeira de ferro, porque certamente ela pensou assim, é muito duro você dizer para uma mãe que seu filho não aguentou. E realmente é duro, porque falta chão. E quando eu ali sentei, eu só queria ouvir dela e eu falava assim, fala pra mim. Eu dizia pra ela, como tá o Gabriel? Aí ela falou assim, calma mãe, deixa eu te falar. Aí eu não queria ouvir. Aí ela falava assim, eu falava, fala pra mim que meu filho aguentou. Eu falei pra ela, fala pra mim que meu filho aguentou. Aí ela disse, seu filho não aguentou. Seu filho não suportou. Seu filho teve 3 paradas cardíacas. E nós não conseguimos reverter. E ali foi desesperador. Foi algo que eu vivi na pele. E de fato, eu sei dizer para você que o coração dói. O coração do ser humano dói. Porque parece que tá apertando. Parece que você vai cair infartando no chão de tanta dor que é. Eu não sei se todo mundo que teve essa experiência de perda sente a mesma dor. Mas eu senti essa dor, uma dor irreparável, uma dor que não tem remédio nem calmante que passa. E ali ela me falou e eles me consolaram ali e ela perguntou, você quer doar alguma coisa dele? E eu falei, o que eu posso doar? Coração não podia. Pulmão não podia. Porque um coração com problema, o pulmão também fica com problema, né? Ainda mais o dele. Rins não podia. A única coisa que eu poderia doar dele seria as córneas. E aí eu falei, eu quero doar, eu vou doar as córneas. Na hora ali eu falei, as córneas vai servir para uma outra criança enxergar. Só que eu sou muito indecisa em algumas coisas e nesse momento eu não tive o controle da minha decisão. Porque eles vieram falar para mim o que poderia acontecer após eles retirar o globo do olho aqui, né? Eles falaram que o Gabriel poderia ficar, o velório ali, né?
eles fazem o preenchimento com algodão, mas o olho poderia afundar para dentro. E eu desisti. Isso me causou um arrependimento de ter desistido ali. Mas eu estava sozinha, foi num ato de desespero, né? Então eu desisti, eu falei, não. Sendo assim, eu não vou doar. Mas todo mundo desesperador. E eu disse assim, dessa forma que não foi em ato de desespero. E o hospital, os médicos, os enfermeiros, eles são capacitados para lidar com pessoas nesse quadro, né? Eles sabem lidar. E, resumindo, né? Para nós resumir a nossa conversa. Eu estava lá em Cachoeiro. Eu não tinha, na época, condições de pagar uma funerária para trasladar o corpo de Cachoeiro. E isso era umas 4h20 da tarde. Aí, na época, passaram um trote de Vitória para Linhares. Eu não sei se foi um trote, na época o rapaz da funerária não me falou bem certo como é que foi, mas é como se tivesse recebido uma chamada de Linhares para buscar um corpo em Vitória. Isso era 2 da tarde. Aí, quando o Hospital de Cachoeiro liga para a central de Linhares para dizer se tinha como deslocar uma ambulância, uma funerária para buscar o corpo de uma criança que havia falecido lá, já tinha uma funerária em Vitória. Ou seja, que o caminho ficou menos, né? De Vitória para Cachoeiro. É que eu consegui chegar em Linhares com ele, né? Na funerária era 1 da manhã. Foi que uma das viagens mais difíceis da minha vida. Porque eu levei ele, na verdade, eu levei ele para revisão, porque a revisão era dia 25 de março, ele descompensou dia 19 de março, eu levei ele para revisão, mas em nenhum momento eu pensei que eu voltaria com ele em um carro de funerária. E aí começa todo o projeto de Deus. Aí eu vivo o processo de Deus, que o Senhor permitiu, porque o processo, o luto, ele é muito pior depois do sepultamento, depois que passa ali velório, sepultamento. O luto é muito pior, porque você vai ter que conviver. Você vai ter que aprender a viver. E isso é difícil. Para qualquer uma pessoa, é difícil. E para mim foi muito difícil, porque eu sou muito emotiva, eu sou uma pessoa muito sentimental e muito sensível. E eu me lembro que foi um desafio o primeiro ano para mim. E eu tinha muitas visões. E uma vez, a irmã falou para mim que ela teve uma visão que o anjo, ela viu como se fosse um anjo limpando uma ferida. E essa ferida era assim, no meio do meu peito. Né? O coração não está aqui no meio, mas era a ferida do luto. Porque foi uma ferida que demorou assim passar. E aí, depois desse processo, é onde eu começo a viver o propósito do Senhor. Que é o propósito do Senhor me colocar aonde Ele tem me colocado, me levar, me fazer entrar dentro de um estúdio. Uma menina que cresceu num lar conturbado, num lar de pais alcoólatra, uma menina que dormia para a fome passar, entendeu? Dormia, cansei de dormir para a fome passar. Tem pessoas que dizem eu não consigo dormir com fome, mas eu cansei de dormir para a fome passar, porque não tinha o que comer, não tinha o que beber, entendeu? E aí eu me vi agora entrando no estúdio. Por quê? Porque Deus, quando Deus fala, Deus cumpre o teu falar. E Deus usa pessoas que você nem imagina. Porque quando Deus fala que vai honrar alguém, logo a gente pensa assim, Deus vai usar alguém que tem muito dinheiro para investir no meu ministério ou para investir na minha chamada. Mas, para começar, Deus usa quem a gente menos espera. E na época, eu me lembro que teve um churrasco na igreja e agora eu comecei a cantar alguns dos louvores que o Senhor me deu na UTI, né, nesse processo que eu passei com o Gabriel. Eu comecei a cantar em algumas campanhas que a gente ia, campanha de lares. E eu me lembro que um churrasco da igreja, teve uma irmã que perguntou para minha filha e disse assim, aquele louvor que a sua mãe cantou na campanha, quem canta aquele louvor? Quem canta aquela canção?
E a minha filha falou assim, aquele louvor é composição da minha mãe. Aí ela é, e ela é. E ali o pastor, o meu pastor, né, na época, o meu pastor de Linhares, ele ouviu e na hora o Senhor lançou uma semente no coração dele e da esposa dele, de patrocinar o meu CD. E o meu pastor não é um homem rico, é um homem abençoado, um homem próspero, um homem que Deus honrou na terra, mas não é alguém que teria capacidade de investir no ministério de um cantor, de alguém que está no anonimato. E eu me lembro que quando ele me levou para fazer o teste, né, na gravadora, eu fiz o teste e o produtor falou assim para mim assim, você tem futuro. E eu me lembro que na época o produtor, ele estava contratando uma cantora. E o pastor ele já me levou porque ele, bom, Tati pode passar e pode ser contratada, só que eu demorei. E eu demorei aí, era uma data e eu demorei essa data. E eu me lembro que quando eu cheguei lá, o produtor falou que eles já tinham contratado. Mas ele falou para mim assim, mas você tem futuro. Você tem futuro. Mas a gente não pode contratar mais porque a gente já contratou. E naquela hora o pastor negociou com ele ali e falou assim, quanto ficaria o CD? E ali, meu irmão, Deus desceu do céu. E o pastor, juntamente com a igreja, colocou sobre as minhas mãos um projeto que o Senhor disse que me daria. Um CD original, capa de acrílico, encarte, tudo como manda o figurino. Eu gravei, foram dias dificílimos. E não paro por aí não, são muito. O processo não terminou porque assim, ó, o Senhor é o Deus que faz a promessa, sustenta a promessa e mantém a promessa. Mas em todos esses processos aí todo esse trajeto nós vamos enfrentar um processo. Se você for olhar aí na rede social, testemunho de vários cantores que estão lá em cima hoje, que têm passado processos dificílimos, processos que requer muita fé e perseverança. O caso de Daniel é um caso à parte, né? Você viu o acidente, foi uma coisa muito... Aquilo ali, meu irmão. Daniel só tinha eu. Eu vinha de Vitória da Conquista. Era... E assim, quando o Senhor começou a me mostrar acerca do Daniel, eu disse, Deus, eu não suporto perder mais um filho. E Daniel tinha 18 anos. E Deus começou a me mostrar uma sepultura aberta, Daniel ensanguentado no canto de uma calçada. E eu tinha várias visões, e eu comecei a desesperar, mas o Senhor falou comigo assim, ó, levanta um propósito de oração por tempo indeterminado. Ora pela vida de Daniel. Aí eu levantei. Então eu orei outubro, novembro e dezembro. E nisso eu já tinha lançado o CD. Porque eu lancei o CD eu comecei a gravar em 2013. Houve muitas coisas no percurso dessa gravação. É muito longa a história. E inclusive um apagão em Linhares. Não sei se você se lembra que teve um apagão geral em vários estados. E o produtor na época perdeu um equipamento da gravadora, queimou. E ele perdeu vários arquivos de vários cantores, inclusive de Vitória, que estava gravando lá. E como eu estava na fila, eu fiquei a última da fila. Eu fui para a última da fila, para começar tudo de novo, a colocar a voz tudo de novo, para o produtor trabalhar nas canções. E aí eu já trabalhei com o CD, e nesse tempo de Daniel aí, foi quando... O Senhor já tinha desenrolado, né, o Ministério do Louvor na minha vida. E eu já tinha muita agenda ali em Vitória da Conquista e saía muito. E o Senhor estava assim, fazendo menção, né? Porque é Deus que faz menção do nosso nome. Você passa em lugares, aí de repente fulano fala de você, cicrano fala de você, é Deus que faz menção. E o Senhor foi fazendo menção do meu nome. Aí foi quando eu disse, Senhor, não vou suportar perder mais um filho. Mas o Senhor estava me mostrando o que Ele ia fazer também. Porque, na verdade, Deus é Deus de surpresa, né, Luciano? Muita surpresa. Deus é Deus de surpresa. Eu me lembro que quando o telefone tocou pela manhã,
Porque, sim, eu orei. Outubro, novembro e dezembro. Cessei de orar. O Senhor disse, cessa de orar. Aí eu parei de orar em dezembro. Aí eu fiquei esperando o meu telefone tocar. Foi falta de fé? Não, não foi falta de fé. Porque eu tinha certeza, convicção, que o Senhor, alguma coisa ia acontecer. Eu tinha certeza. E nesse dia 5 de janeiro de 2018, 7 horas da manhã, meu telefone toca. Aí eu atendi o telefone, minha filha mais velha, e ela dizia, mãe, Daniel está no hospital em estado grave. Aí eu disse, o que aconteceu? Pra mim, Daniel tinha sido vítima de tiro, de arma de fogo, alguma coisa. Daniel sofreu um acidente. Aí eu falei assim, meu Deus, como, Ciane? Aí, na época, tinha pessoas que me conhecem, né, na rede social, e teve pessoas que foi lá na hora, filmou, e me chamou no chat e me mandou o vídeo lá. Esse aqui é seu filho? Rapaz, é muito... Tem gente que tem noção não, né? Aí eu falei, meu Deus, esse aqui é seu filho? Eu falei, meu Deus do céu, eu não... Meu irmão, eu falo pra você, às vezes a pessoa fala assim, não, você não é fraca. Eu falo, eu sou fraca pra receber notícia, porque eu sou uma pessoa que eu esfrio por dentro, minhas pernas gelam, é como acho que eu tenho uma queda de pressão. Aí eu fiquei desesperada, era Daniel, eu falei, Daniel, lá, todo pocado lá no chão, o carro lá partido no meio, eu falei, Jesus. E eu falei, meu Deus, e a minha oração foi essa, Senhor, deixa eu chegar lá. Se o Senhor for colher meu filho, deixa eu chegar lá. Deixa eu fazer apelo pro meu filho. Porque meu filho não vai descer sem ti. Meu filho não vai perecer sem ti. Porque Daniel era um menino pregador. Daniel pregava a palavra desde os 15 anos de idade. Um menino inteligente, sábio na palavra, né? Né, não tinha tido nenhuma experiência com Deus ainda, né? E sem experiência, às vezes... A pessoa não permanece, não tem alicerce, não tem base, não tem raiz, né? Porque a experiência com Deus, ela nos leva a ter uma certa raiz, a sermos firmes, né? Você vê que... Quem era Moisés antes de Êxodo 3? Depois de Êxodo 3, depois da experiência da sarça ardente. Moisés agora é outra pessoa. Depois da primeira experiência, que é do Êxodo 3, Moisés agora vai ter várias experiências com Deus. E Moisés agora vai desejar até ver Deus. E tanta intimidade que Moisés tinha com o Senhor, né? Então a experiência, ela nos faz isso. E Daniel não tinha tido ainda nenhuma experiência com Deus. E isso fez com que ele, né, se afastasse ali do Senhor. E aí eu disse, Senhor, eu não vou, o Senhor permita que eu chegue lá. Aí eu já fui para a rodoviária, eu comprei minha passagem. De Vitória da Conquista aqui, de ônibus, são 16 horas. 16 horas para alguém que tinha sofrido um acidente daquele, né? Era crucial, era Deus. Eu pensei, né? É Deus, é o Senhor que vai guardar meu filho. E aí eu cheguei no outro dia e foi uma surpresa bem grande. E aquilo foi um baque. Porque o processo, eu falo com o Daniel que o processo dele de 1 ano e 8 meses... na PRL, foi 1 ano e 8 meses de sofrimento da minha parte também. Mas um pedido que eu fazia ao Senhor sempre. Ele tá lá. E o Senhor tem o poder de trabalhar na vida dele lá. Se o Senhor não permitiu que ele morresse naquele acidente trágico, porque o acidente foi Deus mesmo, irmão. Você viu, né? Eu vi lá, eu vi. Na verdade, eu lembro na época daquele acidente, eu recebi o vídeo também. E eu recebi o vídeo, o cara falou assim, olha aí, tal. Só que, tipo assim, hoje não, hoje é diferente. Hoje a gente, quando eu vejo uma pessoa numa situação daquela, ô Senhor, tem misericórdia, salva essa vida. Mas na época, não. A gente, é bandido? A gente pensa assim. A gente pensa assim. Hoje, não. Entendeu? Inclusive, tem um rapaz que outro dia falou de pena de morte, tal. Mas e essa vida? Talvez para ele não tem valor, mas e para o dono da vida? Dono da vida. Aquele ladrão na cruz, o que aquele cara fez? Nós não sabemos o que ele fez para ele estar lá na cruz. Mas o Senhor teve misericórdia dele. Entendeu? E quem somos nós
para falar que alguém tem que morrer. Entendeu? Então eu penso, hoje eu revejo os meus pensamentos, tudo, porque a vida é do Senhor. Eu vi o vídeo lá. Nós fomos comprados com preço de sangue, né? Sim, Ninguém pode invalidar isso. verdade. Eu me lembro que na época eu saí, né? Eu saí não. Eu nem participava do site da cidade de Linhares. Eu já morava lá em Vitória da Conquista, mas a minha filha saiu do site, porque foram muitas mensagens pesadas, né? E mais, o que ninguém sabia é que aquele jovem tinha uma mãe com o joelho marcado. E as minhas marcas no joelho não... Às vezes eu fico até pensando assim, eu vou passar um esfoliante nesse joelho aqui, para tirar essas marquinhas, né? Às vezes fica meio assim, eu vou passar um esfoliante aqui. Mas isso é uma honra para mim. Isso é uma honra. Porque tem coisas, Luciano, que nós só vence através da oração. Sim. Na verdade, a oração é o único meio de nós vencermos todas as coisas dessa vida, todas as provações, todas as perseguições, tudo. Hoje, quando eu tô fraca, assim, quando eu tô, assim, abatida, quando eu tô angustiada, eu falo, Deus, me dá ânimo de orar. Me dá ânimo de orar, porque quando eu começo a orar, é como se eu recebesse uma injeção de ânimo. E por isso, né, que o inimigo luta tanto com essa geração. Outro dia eu vi um vídeo que um senhor, né, com o joelho bem manchado, assim, marcado de oração. Aí na legenda tinha assim, essa geração não saberá o que é ter joelho marcado. Não mesmo, né? Porque se ora muito pouco hoje. Hoje as pessoas não têm, assim, a reverência. Porque, não precisa orar só de joelho, mas, meu Deus, se dobrar diante de Deus é reconhecer a plenitude, a soberania dele. É reconhecer o poder dele, é se render diante dele, dizendo, Senhor, eu sou fraco. Eu dependo de ti, né? Quando nós se rende, quando nós se dobra, é dizer, Senhor, se não é o Senhor, eu não estaria aqui. Porque a misericórdia dele nos livra do inferno, mas a graça dele nos salva, né? E eu me lembro na época que teve pessoas que me julgaram ali na cidade de Linhares, porque Daniel sofreu acidente, do hospital vai para a PRL e a irmã Tatiana vai para onde? Para a igreja cantar. Vou para a igreja cantar, tava tendo uma festividade na igreja que eu conheço lá, e detalhe, veja bem, eu fui para essa igreja, né, e essa igreja, a pastora, ela me honra muito, é uma benção lá, e nessa igreja estava tendo uma festividade, e nessa festividade estava tendo um grupo do presídio que ia cantar nessa igreja. Aí eu cantei, foi uma bênção, para a glória de Deus, e beleza. E no outro dia, eu ia na PRL para poder fazer minha carteirinha, para visitar o Daniel. Mas eu estava sentindo no meu coração que ia ver Daniel. Mas lá na PRL tem protocolo, né? Parece que com 15 dias fazia carteirinha e com 30 dias visitava o seu parente. E aí eu lembro que pessoas falaram comigo, e eu falei assim, eu tô sentindo no meu coração que eu vou ver Daniel. E as pessoas falaram comigo assim, não vai ver não, porque lá só vê com 30 dias. Mas, no outro dia que eu fui fazer a carteirinha, quem é que me atende na sala? Uma das agentes penitenciárias que estava na igreja onde eu cantei. Aí eu cheguei lá pra fazer minha carteirinha, dei meu documento e tal. Aí ela olhou assim pra mim. Ela falou assim, parece que eu te conheço, eu te vi. Eu te vi ontem na igreja, você estava lá. Aí eu falei assim, tá, eu tava lá. Aí eu falei, você que tava com o grupo? Aí ela falou, sim, a gente tava acompanhando o grupo que foi cantar lá e tal. Aí ela falou assim, quem é seu que tá aqui? Aí eu falei, aí eu já tava desmoronada, já que eu sou molenga. Aí ela falou, quem é seu que tá aqui? Eu falei, meu filho, aquele do acidente lá, do aviso e tal. Aí ela, seu filho. Aí eu comecei a chorar. Aí eu derramei lá e ela... Mas não foi não é vitimismo, sabe, Luciano? Eu sou assim. Eu sou uma pessoa chorona, eu sou emotiva e eu já tava ali. Aquele lugar já é um lugar oprimido. Você chega ali já oprimido. Eu nunca na minha vida imaginei entrar naquele lugar. Nunca pensei. Mas, né, eis-me aqui.
Aí ela pegou e falou, aí eu falei assim, eu tô muito preocupada, porque ele saiu do hospital pra cá, e eu tô muito preocupada com meu filho, não tem notícia dele e tal. Ela falou assim, peraí, que eu vou lá ver como é que ele tá agora. Aí ela foi lá, viu como é que ele tava lá, trouxe a notícia pra mim e falou pra mim assim, olha, eu vou agendar pra você ver seu filho amanhã, pra você ficar mais tranquila. Quebrando o protocolo, agendou pra mim ver Daniel no outro dia. Não foi bom, a visita não foi boa, foi uma visita muito triste, porque foi pelo parlatório, ele estava muito machucado, muito ferido, e eu desesperada, não podia nem pegar na mão dele, só no telefone, o telefone falhando, e eu dizia, você tá me escutando? E ele, tô te escutando, e é muito triste, meu Deus do céu. Então, e as pessoas me julgando, porque eu sou, as pessoas diziam assim que eu era insensível, que eu era fria, só porque o menino sofreu um acidente, foi pra PRL e eu tava na igreja cantando. Eu vou adorar? Ou vou me calar? Vou fazer o quê? Eu vou me prostrar? É porque as pessoas querem te ver no meio da rua com a mão na cabeça gritando. Sofrendo, né? Sofrendo. Quando elas não veem isso, eu não transmito, talvez eu possa transmitir para as pessoas que eu sou forte. Mas quem me conhece sabe que eu sou bem, assim, sentimental, bem frágilzinha e tal. Mas as pessoas pensam uma coisa e julgam aquilo que elas pensam. Eu não era fria como o povo pensou, porque eu estava ali adorando. Eu não tinha alternativa. Você vê que esse processo que eu contei todo do Gabriel aí, quando eu ia para minha cidade buscar roupa para voltar para o hospital, quando eu podia, eu ia para a igreja. E eu ia fazer o quê? Adorar. Todas as vezes. E detalhe, eu sepultei Gabriel de manhã, 1h da tarde. De noite eu fui pro culto. E no culto, eu fui pro culto que eu precisava ouvir Deus de qualquer maneira. Através da palavra, eu precisava. E eu não queria só abrir a Bíblia para ouvir Deus ali, não. Eu precisava ouvir Deus através da mensagem. E eu fui pra igreja. E na igreja, eu fiquei lá, sentadinha no meu canto, lá, angustiada, porque eu tinha acabado de sepultar um filho, e pedindo a Deus, Senhor, não deixa que eles me dêem oportunidade. Mas me deram oportunidade. E eu não rejeitei a oportunidade. Eu fui lá e eu cantei. E eu adorei o Senhor. Naquele dia, no dia do sepultamento. E ainda lá, né, que eu vou lembrando assim as coisas. Lá no cemitério, eu me lembro que eu pedi 1 minuto, né, tinha muita gente, muito conhecido meu ali de Linhares, os coleguinhas da escola dele, professores da escola que ele estudava. E eu pedi 1 minuto só para fazer um resumo rápido. E aí eu fiz um resumo rápido do menino que nasceu no dia do meu aniversário, com toda a força e com toda a vontade. Porque os 2 anos que ele viveu lutando, né, com o coração frágil, descompensado, ele queria muito viver, ele queria muito viver. E ali eu fiz um resumo rápido, aí depois teve pessoas que falaram, Tati, como que você conseguiu? Como que eu consegui falar diante de um cenário daquele ali? Mas isso tudo é Deus. É Deus que nos sustenta, é Deus que nos dá base, é Deus que nos dá alicerce. Então hoje, Luciano, quando eu estou passando por algo, né? Hoje eu estou enfrentando um processo. Porque a aprovação do crente não cessa, né? A gente vence um e entre outro, vence um e entre outro. Então hoje, quando eu estou passando um processo, eu lembro disso tudo que eu vivi, eu falo, vai dar certo. Eu vou conseguir. Porque eu vivi coisas, eu superei coisas que eu achei que não era capaz. Amém. Vamos falar agora do nosso apoiador. Temos a Arteprint, que nos apoia. É uma parceira grande aí. A Arteprint, ela faz canecas personalizadas, gráfica rápida, camisa com sua logomarca, quiser fazer, lá também faz. Então, é um parceiro grande, o atendimento de qualidade, toda vez que a gente precisa, vai lá, é na hora, entendeu? Claro que tem dia que tá lá, tá bom, agora não dá não, espera um pouquinho que eu vou tentar fazer, mas sempre tá nos apoiando. Mandou para você também aqui uma lembrancinha para você. Nossa, que Marca ela lá nos stories lá, entendeu? Mandou com todo carinho. Arteprint.
nossa amiga Fabiola, o Fernando, as meninas lá que nos atendem lá, com o maior carinho. Uma caneca para você tomar um café lá. O Daniel já tem uma, né? Tomar um cappuccino. Isso aí. E agora vamos falar de um evento. Nós tínhamos um evento que a gente ia fazer no dia 11 de janeiro. Devido às fortes chuvas que estavam aqui no nosso estado e região, esse evento foi remarcado para o dia 25/1. Então, vai ser lá no acampamento Betel, lá na Orla, aqui na Orla de Aracruz. Vai ser uma tarde gospel, com muito louvor. Vai ter o churrasco fogo de chão lá com a equipe do EJ lá. Aqueles costelão lá na churrasqueira, coisa maravilhosa. Do jeito que crente gosta. Contamos com todos aí. Quiser comprar ingresso, temos ingresso para vender. Pode entrar lá no Instagram da Tarde Gospel lá. Gratidão a todos. Minha irmã, projetos futuros. Então, eu tenho um canal no YouTube, né? Que é o canal Cantora Tatiana Silva, OFC. E desde 2022 pra cá, que eu retomei as gravações, né? Então, eu tenho gravado covers, tenho feito clipes, música autoral. Deus, Ele é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Agora, para esse ano, essa semana, sexta-feira agora, tem 4 clipes, em nome de Jesus, aí na manga aí para sair, para esse ano de 2025. Tem composição também, lançamento, reprodução nova. Tem clipe também para esse ano de 2025. O ano tá lotado de projetos. Coisa boa, coisa boa. Chegamos no fim do nosso programa. Que bom. Foi uma honra tê-la aqui conosco. A honra foi Quando o minha. Daniel falou que você tinha um testemunho muito forte, eu não imaginava que era desse tamanho. Entendeu? A gente, quando vê a irmã Tatiana cantando, a gente não imagina o que ela passou. É. Então, fico muito grato. Amém. Louvo a Deus pela vida da senhora. E que Deus te dê força, Amém. te dê mais louvores e louvores, Amém. louvores para a honra e glória do nome do Senhor. Amém. Pode ficar nos agradecimentos. Eu, de coração, quero te agradecer por ter aberto a porta, né, desse estúdio abençoado. É um divisor de água, né, na vida de muitas pessoas. Tem sido e será muito mais, porque muitas coisas o Senhor vai fazer. Amém. O Senhor, ele tá te usando para propagar o nome dele através de experiências vividas, né, nessa terra. E eu sou muito grata, eu já te agradeço, eu agradeço toda a equipe, todo mundo, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Amém. Pessoal, gratidão a todos que ficou até aqui. Compartilhe, clica no like aí, se inscreva no canal. Gratidão a todos. Sexta-feira tem mais. Tchau, tchau.